Boa noite, pessoal. Vamos começar mais um videocast aqui do Instituto. Só um instantezinho aqui, vou convidar aqui o Dr. Varlindo. Boa noite, Varlindo. Boa noite, Saito. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Boa. Joia, então tá bom. E nós vamos chamar aqui, né, o Dr. Varlindo, nosso coordenador do curso de Medicina Esportiva. Vou chamar aqui a nossa convidada da noite, a doutora Lorena Dina Moraes. Opa, deixa eu colocar o Lorena Moraes. Deixa eu te chamar aqui, vamos ver se. Boa. Aê. Oi, oi. Oi, Oi, Lorena. Tudo bom, Matheus, tudo maravilha. tudo bem, Lorena? Muito obrigado aí pela sua presença. Por nada. Então, esse é mais um videocast aqui do nosso da medicina esportiva, né? Onde, olha só, a Vânia entrou aqui, ó, a Vânia acabou de entrar, nossa colega aqui de 2023, e nós, essa é uma série de vídeos que nós fazemos com os egressos, né, do nosso curso de medicina esportiva, né? E nós temos aqui uma aluna que evoluiu bastante, né, que teve uma carreira meteórica aqui na medicina esportiva. Então, eu vou pedir, Lorena, vou começar você se apresentando e contando um pouquinho da sua história, desde a graduação, do CrossFit, aí, como você, até chegar na medicina esportiva. Conta pra gente. Tá, então, meu nome é Lorena. Eu fiz faculdade em Barbacena, em Minas Gerais, eu sou baiana. Fui para BH, acabei vindo fazer faculdade em Barbacena. Quando eu entrei na faculdade, eu queria cirurgia. Não sabia ainda o que, mas pensava em alguma área cirúrgica. No final da faculdade, acho que faltando uns 2 anos assim para formar, eu tive uma palestra com o Tanuri, que é médico do Flamengo. E aí, na época, eu já estava começando no CrossFit já também. Até então, não tinha contato nenhum com esporte. Nunca fui uma adolescente ou criança assim que praticava esporte. E aí eu falei, nossa, eu gostei dessa área que esse cara está trabalhando. Eu queria, eu não sei qual caminho que eu vou fazer, mas eu quero trabalhar igual ele, assim. E aí eu fui surgindo as ideias. Eu pensei em endocrinologia, pensei em nutrologia. Aí o pessoal falava, pensei em medicina do esporte, e o pessoal falava assim: você não gosta de cirurgia? Eu falei, gosto. Aí, que você não faz ortopedia? Eu falei, assim, nunca pensei. Na época de ortopedia da faculdade, não gostava de ortopedia. Falei, mas acho que é um caminho. É igual eu falava. Eu sabia onde eu queria chegar, mas o caminho tinha vários caminhos para eu fazer e exatamente eu não sabia qual era o melhor caminho para eu seguir. Eu falei, vou fazer ortopedia então. Vou ver como é que vai ser. Qualquer coisa, se eu não gostar da área da ortopedia, eu desisto, faço medicina do esporte. E aí foi isso. Aí eu fui, fiz ortopedia em Salvador, acabou que tive, por algumas coisas de família e tudo, escolhi voltar para Bahia. Fui fazer ortopedia em Salvador, fiz ortopedia. No final da ortopedia, eu já sabia que eu ia emendar com uma pós de medicina do esporte. Aí foi quando eu conheci o Vita, eu vim em fevereiro, logo depois da prova de título de ortopedia. Eu perdi a primeira pós de janeiro, porque eu estava estudando para a prova de título, não tinha como eu vir. Aí na segunda eu vim. E aí foi quando eu vi que ia ter muita chance de ter experiências durante a semana. Eu falei, não vale muito a pena eu ficar vindo uma vez por mês se eles estão abrindo portas para o ambulatório, né, com Varlindo e tudo na semana. Eu falei, não, eu quero viver mais isso aqui. Aí eu resolvi mudar para cá. Aí eu acho que em abril eu já estava de mudança para cá. São Paulo, E né? foi para São Paulo. Isso. Uhum. E por causa da medicina do esporte. Também, sim, porque eu vi também que as pessoas que estavam mais na Bahia, mais no interior, não viviam a medicina do esporte que eu queria viver. Ainda é um caminho mais difícil, assim, né, para essa área lá. Eu falei, acho que São Paulo é o lugar, vai ser lá, se eu quero trabalhar com isso, é para lá que eu tenho que ir. E Uhum. aí foi isso. Eu comecei a pós, abriu várias portas, né, assim,
Mas Legal, a gente vai chegar lá. Ó, antes disso, eu queria mandar um abraço para o Gustavo Ballarin aqui, que também é egresso do curso, que está aqui acompanhando a gente, né? E o CrossFit? Conta aí do CrossFit. O CrossFit foi aqui em São Paulo ou já veio não, de então, longe? já veio. Desde 2017, acho que 2017 mais ou menos, quando eu comecei. E aí, até então, eu fazia musculação, mas não tinha essa coisa muito com esporte, assim, era mais estética. E aí foi quando eu entrei de cabeça mesmo, assim, no CrossFit. E foi com o CrossFit, assim, que eu fui tendo essa experiência, assim, de performance, e aí pensando em nutrição, né? Pensa em nutricionista, pensa em performance, pensa em prevenção de lesão, que eu fui vendo esse mundo, assim. Falei, eu gosto disso, eu fico satisfeita com isso. Eu gostava de estudar, até pra mim, para meus amigos e tudo, assim. Era uma área que eu gostava de estudar. Tanto que, mesmo na época, assim, eu lembro que eu ficava indicando suplementos para meus amigos, o povo vinha perguntar para mim dessas coisas, porque eu estudava para mim. E Uhum. aí, desde 2017, eu nunca parei. Assim. Fui para Salvador fazer CrossFit lá, vim para São Paulo, faço aqui. Joia. E aí, Valindo, tudo bem com você? Tudo bem, Matheus? Oi, Lorena. Tudo jóia. Tudo Joia. bem. Tiver pergunta, levanta a mão aí, que às vezes eu domino aqui o microfone. Oi, Lorena, que massa. Até é dos momentos lá que a gente está na pós-graduação e falando do papel do médico do esporte, né? Eu não sei se você vai lembrar, eu lembro que eu já fiz essa aula algumas vezes e eu coloco no final, né? Para ser médico do esporte, precisa gostar de exercício? Uhum. E não é obrigatório, mas, cara, assim, é evidente, né, que a galera está envolvida. Então, muita gente que vai em busca tem na sua vivência o esporte, né? Independente da modalidade. E aí você comentou um pouco sobre essa questão dentro do CrossFit, rendimento. De certa forma, será que isso fez você se tornar uma pessoa que busca mais a performance, independente de ser no esporte? Porque quando você fala, né, pô, não, aqui não. Salvador é uma ótima cidade, um grande polo, tem médicos fantásticos, conheço alguns, mas realmente parece que a vida acontece de forma diferente aqui em São Paulo para essa área, né? E aí Sim. você veio para performar. Então, dá para fazer esse link aí? Não, sim. Assim, eu vi algumas pessoas tentando trabalhar um pouco com essa área em Salvador, mas é muito pequeno. Ali você vai ver um pouco de um clube de futebol, é muito pequena a área realmente do alto rendimento lá, né? Então, claro, se eu tentasse ficar lá e tudo, eu acho que com o tempo eu conseguiria mais. Mas eu via que tinha muita gente que ainda tentava e às vezes ainda desviava por alguns caminhos que não é o que eu gosto, que vai ainda para a área de estética e tudo. Então, assim, eu falei, não, eu quero trabalhar com atleta mesmo, com esporte, mesmo de alto rendimento, ou até realmente atleta do CrossFit mesmo, né? Mas eu via que na época da faculdade também, eu conheci alguns lugares em Belo Horizonte também, que trabalhava com essa área. E não era alto rendimento, não tinha nada assim muito focado no alto rendimento, assim. Claro, tem um clube Minas lá e tudo, mas no geral, né? Uma coisa mais palpável para mim, que era uma recém-formada e tudo. Eu via muito questão de reabilitação, a medicina esportiva mais voltada para reabilitação e tudo, mas não via o alto rendimento, não via o que eu gostava de ver, né? Que eu falo, foi nessa aula do Tanuri que eu não lembro direito a aula, mas eu lembro dele falando, assim, de atleta, prevenção de lesão, de performance. Eu tô assim, gente, eu nem sabia que existia essa área da medicina, assim, E linkava com tudo que eu gostava. Eu falei, eu quero isso aí. Legal. Ó, queria agradecer a audiência aqui do Vanor Wagner, que é o coordenador, supervisor da ortopedia aí da Unicid, né, da medicina Unicid, né, e do Herbert Willi, que é nosso paciente aí do ciclismo de estrada aí do alto rendimento, né. E, Ô, Lorena, Matheus, acho que tem oi. uma fã dela aí também ao vivo, viu? Tem um fã-clube da Lorena aí, ó. Acho
a tia dela, Ah, a Cláudia. é? Ah, Falou que eu não estou vendo as mensagens aqui. É? E o Nordeste está bombando aqui, porque eu sou pernambucano, a aí. Lorena é baiana, a gente está também com a audiência aí da Vanessa, que é lá de Alagoas. Cara, Opa, estamos bem que bom. representados. Legal. O Carrara está acompanhando aqui também a gente. Boa. Lorena, e fala da pós aí, que você, como que foi a experiência com você lá na pós, que você gostou? Se não gostou, pode falar também, que a gente está aqui para melhorar. Sim. Então, eu fiz ortopedia, fiz 3 anos de ortopedia, mas assim, acho que no geral o serviço de ortopedia não pega muito essa parte do esporte, né? Então eu entrei para pós zerada praticamente. Eu realmente não tive contato com atleta, não tive contato com essa área e também tinha só 3 anos, tinha 3 anos que eu só vi ortopedia, então também eu lembro no início das primeiras aulas assim que eu falava, gente, meu Deus, eu tenho que voltar para a clínica médica aqui, porque eu tô muito ortopedista. E foi isso, foi igual eu falei. No início da pós, eu vi que vocês tinham disponibilizado várias atividades durante a semana. E eu falei, eu tenho que abraçar isso aqui, porque eu acho que é a chance que a gente tem de aprender, né, agora e tudo. Voltei a voltar com minha cabeça de clínica médica, que já tinha um tempo já que estava ali parada. A base foi muito boa, realmente, assim, todo mundo me pergunta, eu falo que vale muito a pena. E se puder estar aqui em São Paulo, vale mais a pena ainda, porque depois a gente vai comentar. Foi por estar aqui que aconteceu tudo que aconteceu, assim. Legal. Ó, um abraço aí para o Rodrigo Moretti também, é nosso egresso aí, tá firme e forte na medicina esportiva. Depois a gente deve ter a oportunidade de falar com ele também. E o Paralímpico, como é que ele apareceu para você? Então, eu, se não me engano, foi em maio, no início da pós também, a gente teve uma aula com o Exod, né? Isso. E aí eu lembro que na aula ele comentou, se vocês quiserem, como todos os professores comentavam depois da aula, eu atendo em tal lugar, no dia tal, tá aberto para vocês acompanharem comigo. Eu acho que eu já tinha acompanhado algum dia o Varlindo, e aí eu e mais a Raquel, que era minha colega lá da pós, a gente falou assim, vamos? Eu falei, vamos, eu quero. Aí acho que logo depois, assim, eu lembro que eu tenho eu sei que a gente já comentou, quando foi que a gente começou lá? Eu lembro que foi em maio, assim. Aí a gente começou a ir, eu organizei, quando eu cheguei aqui, eu comecei a organizar plantão, trabalho, eu estava às terças-feiras lá no comitê. Falei, eu fui uma vez, achei muito bom, muito bom. Falei, é isso aqui que eu vou aprender. E a gente, eu separei. Fui toda terça-feira lá com ele e aprendendo muito, porque ele é ortopedista, né? Mexia com alto rendimento. Pra mim, tava assim, em casa, tava realmente com o que eu gostava. A gente aí é isso, a gente vai percebendo que tem espaço lá e tudo, e já vai criando aquela sementinha na cabeça. E a gente fala, às vezes, quando o Paralímpico também pica a gente não consegue sair, que é um mundo muito diferente, te contagia, assim, realmente. Vai muito além de questão profissional, né? Aí, eu acho que foi em agosto, o Wesley comentou com a gente, surgiu uma vaga que a gente precisa de uma médica mulher para uma competição de halterofilismo que vai ter no Chile. Aí eu e a Raquel, que é atleta, né? Ela tá assim, tem que ser você, amiga. Primeiro, se tiver alguma coisa a acontecer, vai ser ortopédico e halterofilismo é sua cara, vai. Nas próximas eu vou. E aí foi isso. Aí fui pro Chile em agosto do ano passado. Quando foi esse ano, eu continuei indo para lá, né? Acompanhando os atletas e tudo. Quando foi em março desse ano eu comecei uma especialização, né, na Santa Casa. Estou fazendo trauma esportivo, né, que é uma especialização da ortopedia. Não consegui mais ir com tanta frequência lá, mas eu falava com essa, hoje eu estou aqui para precisar. E aí surgiu de novo outra viagem para Tbilisi, na Geórgia, também com halterofilismo, porque o médico do halterofilismo nessa época não pôde ir, e falaram que tinham gostado do meu trabalho e só pensaram em mim, assim, já que ele não pode ir, vamos mandar a Lorena, que foi a última vez, e eles gostaram muito do que eu tinha feito lá. Aí fui pra Tbilisi, ficamos 15 dias lá, aí faltando. Aí em Tbilisi já tinham falado, tô achando que vai surgir uma vaga aí pra frente. Aí logo depois, quando eu cheguei, recebi o convite para ir para as Paralimpíadas também.
eu fui como do grupo mesmo do Comitê Paralímpico, mas como o foco mesmo do halterofilismo. Mas nessas viagens, alguns médicos vão diretamente com aquela modalidade e alguns vão pelo comitê mesmo, né? Um número tem que ir pelo comitê. E aí eu fui pelo comitê, fui de médica geral. E foi muito bom, porque eu pude visitar várias modalidades, assim, foi bem especial mesmo. Assim. Legal. Ó, agradecer aqui a audiência da doutora Fernanda Santos, hematologista, do doutor André Ribeiro, lá do Rio, do doutor Pachinã, né? E do Igor, né? Físio esportivo, basqueteiro, tá acompanhando a gente também. Então, você é uma das Levantei a poucas mão, viu? pessoas... Oi? Eu levantei Opa, a desculpa aí. mão, mas depois eu pergunto. Manda aí. Vai lá. Beleza. Ia comentar só que é uma das poucas pessoas que conhecem Tbilisi, só o pessoal do esporte mesmo que acaba conhecendo esse tipo Quando de me lugar. falaram, eu assim, onde? Eu tive que jogar no Google Maps aqui, peraí, pra onde é que eu vou? Não, bem legal. E lá a Geórgia é forte no halterofilismo, né? Então, Opa. já tiveram várias competições, os atletas mesmo que foram já tinham ido várias vezes pra lá. Fala aí, Gabriel. Então, essa moça aí, cadê a tia Cláudia? Essa moça foi criada só com filé mignon, foi? Que nada, eu fico imaginando aqui, né? De certa forma meteórico, um pouco fantástico, incrível, mas só vai navegar, só vai conseguir continuar navegando quem estiver preparado, né? De certa forma você desbravou, né? Pô, sai Salvador, vem São Paulo, que não é nada fácil. E assim, eu não sei o quanto o Matheus e o pessoal que está aqui acompanhando segue, né, a Lorena. Cara, eu ficava olhando e a gente tinha acabado de sair, né, da Olimpíada. E aí eu ficava vendo as postagens da Lorena ali, eu disse, caramba, é ali, é o refeitório, é isso mesmo, é fantástico, né? É a Disney do médico do esporte. Sim, a Disney. Eu falava isso, eu falava, gente, tá na Disney. Toda estande que você vai lá na vila e tudo, depois a gente é a Disney. Assim, todo dia tem uma coisa pra você visitar. Eu passei, foram 22 dias de convocação, acho que eu fiquei 20 lá, 19. Não conheci tudo da vila. Eu falei que depois que começa a competição, você quase não fica na vila mais ali. Então eu falei, e era a Disney mesmo, parece que você não conseguiu nem todos os brinquedos ali. E aí, ô Lorena, deixa eu contar aqui uma passagem bem interessante. Eu não sei se você sabe, hein? Mas eu fiquei mais ou menos 10 ou 12 horas acordado numa determinada competição, acompanhando um atleta que ia ser submetida, né, ao exame antidoping. E como ela estava numa fase pré-competição, e ela de uma modalidade de luta, né, de combate, então ela estava ali controlando o peso e tal, não queria beber água e nada do xixi sair, né? E o titular dessa atleta, né, é esse camarada aqui, o Dr. Matheus Saito. Só que ele tinha ido para a vila, eu estava na base de aclimatação, ele tinha ido para a vila. Fatidicamente, nesse dia, o Matheus teve um acidente, né, uma ruptura do tendão patelar. Nossa! Isso fora do Brasil, estava rolando a abertura do evento e o Matheus teve esse acidente e eu estava lá com o atleta e o médico que era o oficial, né, do controle, português, de Portugal, falava um bom português. E ele tinha sido médico do Comitê Paralímpico Português. E ali a gente estava em 2015 e como foram horas e horas e horas, madrugada dentro, né, eles chegaram lá no final do dia e a atleta só foi terminar os 90, 100 ml dela lá de xixi na manhã do dia seguinte. Ele contava a vivência dele nas Paralimpíadas de Londres. Assim, eu olhava aquilo e falava, cara, que incrível, quanta história, né? Quanta coisa magnífica, e sem
graças a Deus, já evoluímos muito sem essa de tadinho, né? Tadinho, Não, nada. nada. Super É, Heroes sim. total. E eu ainda não tinha tido a vivência olímpica. E, Uhum. cara, eu fiquei encantado com aquela história, vislumbrando tudo aquilo. Mas andei de busão por aí, viu? Para ir para competição, para montar pista de atletismo. Meu avião demorou a chegar, hein? É. O que tem de curiosidade aí, sem comprometer o que a gente tem forte na nossa ética, mas que você vivenciou lá nos jogos? Porque para mim foi uma curiosidade, né? Passar horas e horas acordado, mas ouvindo histórias assim encantadoras. Desde história de como o indivíduo ele conseguia desempenhar, né, a sua modalidade, até histórias amorosas Uhum. que ele contou entre os atletas. Mas fala aí, o que é que tem de curiosidade que você pode trazer aqui pra Então, gente? assim, essa questão do teste do antidoping é bem assim, realmente. Eu estava acostumada com o halterofilismo e eles são muito testados. Então, eles já sabem, eles são rápidos, assim. Lá em Tbilisi, no Chile, sempre são muito rápidos. Lá, nas Paralimpíadas, também tive. Mas, assim, foi coisa de 2 horas com o atleta, depois outro atleta chega, mais 2 horas, e aí você vai ficando à tarde ali, sem almoçar, aí você não sabe quanto tempo vai ser. Mas eu acho que o meu máximo foi, acho que foram umas 4 horas só, assim, no total, na sala. Assim. Não teve nada tão grave, mas... Quem mais? O que eu tive Mas, assim, o que eu achei muito legal da minha experiência é que tudo fica muito bem amarrado, né? Você tem nutricionista, você tem um fisioterapeuta do lado. Então, aí um atleta tá com constipação, que é muito comum também, né, no Paralímpico, assim. Então, você tem um nutricionista ali do lado, você tem até o fisioterapeuta que pode fazer alguma manobra, coisa que na realidade você não nem imagina que você vai ter tudo isso, assim, né? Tão fácil nas suas mãos. A gente, em caso assim, de muita questão também psicológica, mas vai psicólogos também, é só a gente acionar, tem um acompanhamento também muito de perto, assim, que eu tive mais. Ô, Acho que é isso. Zó, mas Lorena, vamos desculpa. combinar que o Comitê Paralímpico é um show de organização também, né? É um Muito show à organizado. parte, né? É, É um show. Aquele Centro Paralímpico ali, que fica aqui em São Paulo, né? Ó, teve um lance interessante. Eu lembro bem, no ano que você e outros colegas fizeram a pós, né? Ali em 3. 2023. 23. Três. A gente fez uma. É que eu tô em casa, aqui pertinho, vocês Aham. participaram do Campeonato Sul-Americano de Atletismo, né? Para Foi, observar. Foi massa, foi. foi massa. Lembra até que que a Isabela estava junto no teu grupo, Aham. e a Isabela é uma ex-atleta que fez alto rendimento, performou super Foi. bem. E Isabela não podia dar 2 passos que Todo tinha que mundo dar um conhecia ela. autógrafo, né? Tinha que dar um autógrafo. Só que no ano seguinte, mais conhecido como esse ano que estamos, teve o Troféu Brasil, que foi no Centro Paralímpico. Então a turma desse ano teve a oportunidade de conhecer, né, um evento de alto rendimento e dentro do Centro Paralímpico. E assim, era unânime, todo mundo, nossa, que espaço, que estrutura, que legal. Foi. Lá tem muito residente também que acompanha a gente lá, né? E aí o primeiro dia de cada um, a gente sempre faz um passeio, um tour lá dentro, e todo mundo fica maravilhado, porque a estrutura parece que você tá fora do Brasil, assim. É, é lindo, lindo. É fantástico mesmo, né? É. Muito bem. Ó, um abraço aqui pro técnico, tá? Então, o Paulo Nakashima, o técnico de seleções de base de beisebol aqui, pro Zeca e que mais pro Franz veterinário que está acompanhando a gente também, ó. Não é só saúde de pessoas, saúde veterinária também aqui. E o Alvin tá bem? Sabe Tá, quem que é o Alvin, Wagner? você O que não você viu? Dá acha que é? dicas aí. Hã? O homem é um cachorrinho, Ah, mas assim, a gente adotou ele já assim, pensando em ou ficar ou dar para meus irmãos. Porque nosso apartamento aqui em São Paulo é muito pequeno. E assim, o cachorro, gente, ocupa 24 horas do nosso dia. Eu vi que É um ele border collie. compete com o CrossFit, né, nos vídeos.
Não, ó, tem dia que eu vou no CrossFit um horário e meu namorado vai no outro horário pra gente revezar com o cachorro. Porque tá, a vida tá girando em torno desse cachorro aqui. Legal. E, Lorena, você falou bastante aí, mas me conta aí uma história que te marcou aí ou nos Jogos Olímpicos, ou no PAN. Qual que foi a história que mais te marcou nessa sua carreira internacional? Assim, a história que eu tenho, que não é de medicina em geral, mas é da atleta. A gente tem uma atleta, Catayana, ela. Lá, no início lá nas Paralimpíadas, a gente teve uma reunião com a comissão técnica, parte do halterofilismo mesmo, para eles mostrarem para a gente da área de saúde, eu, a fisioterapeuta, quais são as expectativas dos atletas, né, de medalha e tudo. Porque o halterofilismo ele foi muito bom esse ano, a gente foi com 11 atletas, então foi um recorde também para a modalidade e as expectativas também eram muito altas. E aí a Thay, ela tinha medalha de prata, ela tinha uma prata muito garantida, porque ela estava longe do bronze e longe assim do ouro. Mas o Val, que é o treinador, ele é muito bom. Assim. Quem não tá no halterofilismo não sabe muito, mas não é só chegar ali e levantar o peso. É uma questão também de tática ali atrás, do treinador, de colocar um peso, um acima, um abaixo, para que nem a gente da saúde consegue entender direito, assim, né? O jogo que eles fazem lá atrás. E aí, um dia antes, eu conversando com ela, e ela tá assim, porque minha avó sonhou. E eu tô assim, tá, eu tô sentindo também que esse ouro é seu, não sei o que tá acontecendo. E a gente, assim, sabia que o prata era garantido. O ouro tinha que acontecer alguma coisa para esse ouro sair. E aí chegou na hora lá, a chinesinha que tava na frente dela, eu acho que errou. E aí a gente falou assim, se ela fizer agora é dela. Porque para ela fazer, ela não conseguiria fazer uma carga, que era a carga que a chinesa estava fazendo. Mas já que ela errou a terceira, ela poderia fazer um nível para conseguir bater o segundo dela, assim. Eu não vou lembrar direito de jogos, só sei que na hora que ela ganhou essa medalha de ouro, que ela conseguiu fazer essa carga, a gente invadiu lá. E eu sei que tem umas fotos, eu tô chorando, em prantos, em prantos. E eu falo, porque a gente vive, você fica muito tempo com os atletas, então você vive a emoção deles ali, né? E eu, Alter, como eu já estava acompanhando eles há um tempo, nossa, a vitória deles você trabalha para aquilo ali, é nossa a vitória. Você fala assim, parecia que a medalha era minha também, né? Foi bem legal. Acho que minha experiência maior toda foi essa, assim. Acho que da medicina em geral, se aprende muito. Eu acho que o que eu aprendi muito lá é que a gente fala que é tipo como se fosse medicina de guerra ali. Ali você tem que fazer tudo pro atleta. Não é que tá com uma gripezinha, que você vai fazer igual você faz aqui. Não, é hidratar. Não, ali você tem que fazer tudo, porque é tudo ou nada. Você não quer o atleta com nenhum sintoma. Então, isso eu fui perdendo um pouco lá. Eu tinha um pouco disso. Não, calma, não precisa entrar com esse remédio agora. E lá você aprende, não, você tem que fazer tudo por ele. E tirou isso da minha cabeça, mudou completamente. Eu vim sair de lá, assim, que eu fui também aprendendo com a experiência com os outros médicos que estavam lá também, né, que são mais experientes. E de experiência médica, eu acho que foi muito isso. E isso também, você vive a vida do atleta. Você vive a vitória deles, é surreal. Assim. Então, você não andou em todos os brinquedos, mas você foi no melhor brinquedo, né? Que é Foi. vivenciar a medalha de ouro. E assim, vivenciar o hino, tocar também. Eu fui um dia eu vi o hino tocar no atletismo 2 vezes também. A primeira vez foi no atletismo. Então você também. foi lá pouco no atletismo, né? Porque se fosse um pouquinho mais, tinha ouvido várias vezes, né? Não, foi pouco. Eu também estava concorrido ao atletismo. Assim, todo mundo queria ir. Mas a primeira que eu ouvi foi. O primeiro hino que eu ouvi foi do atletismo, e você fica emocionadíssimo. Eu falo, gente, é um cansaço físico, assim. Você realmente trabalha muito. Eu falo, é como se você tivesse 24 horas de plantão ali. Você acorda cedo. Tem alguns dias que eu fui no remo. Tem que estar 6 da manhã já lá, então você acorda cedo demais. E aí no final do dia você tem outra modalidade, que vai ter o teste do antidoping depois. Então você chega na vila 10, meia-noite. Mas a emoção é muito diferente, assim. Então no meio do seu trabalho você está ali ouvindo um hino nacional, né? Tocar,
você vê um atleta que está acompanhando, ganhando uma medalha. Então, assim, não tem cansaço físico que bate isso, assim. É muito, muito, muito legal. Ó, antes do Vale continuar, agradecer aqui a audiência do Dr. Caio Toledo, do Laércio, que está acompanhando a gente aqui, o Milon, e a Letícia Vitória, que é aluna de medicina, e falou que depois quer fazer medicina esportiva. Então já segue a Lorena, segue a trajetória da Lorena, que você vai tirar 10. Lorena, me fala uma coisa aí. E no curso, qual a aula ou as aulas que você mais gostou? Fala, ou fala uma aula que você gostou mesmo. Ortopedia, né? Eu acho assim que até quando eu vim para cá, para São Paulo, eu estava trabalhando muito na parte de plantão, sem operar, e a parte de ortopedia foi mais no final, né, do segundo módulo, assim, da pós. E aí, depois que eu assisti nas aulas de ortopedia, eu falei assim, não, eu preciso voltar a operar, eu quero operar isso aí, porque porque na minha residência era muita prótese, então, assim, não mexia muito com atleta. Então, eu saí um pouco assim, não, eu acho que eu quero mais medicina do esporte do que esse tipo de paciente ortopédico. E na pós eu vi que não, tem outro lado realmente da ortopedia que eu não tinha visto ainda na minha residência. E foi por isso que eu até esse ano comecei a fazer trabalho esportivo, porque eu falei, não, eu acho que essa parte da ortopedia que existe realmente, eu quero continuar. Mas parte de ergospirometria também, que eu ainda acho difícil, eu estudo até hoje, na minha aula foi muito, muito boa. Uhum. Deixa eu lembrar. A aula de pediatria, ginecologia, nossa, sou fã delas, as professoras, assim, também, que essas aulas eu tenho anotado até hoje, eu abro. A de nutrição eu abro até hoje, assim, direto. Alguém pergunta, algum paciente, deixa eu ver o que você está tomando, de quanto está tomando. Aí eu abro de nutrição, vejo, tento calcular ali. E claro que como não está no meu dia a dia, ainda não está na minha cabeça. Aí eu tenho tudo anotadinho da aula aqui, abro o tempo inteiro, eu falo. De pediatria também. Bom, e Evelyn? Mas tá no caminho que é da construção. Sim. Porque, ó, será sempre assim. O que a gente sabe é finito. E o que a gente não sabe é infinito. Sim. E não tem que ter vergonha de pedir ajuda, de consultar o livro. Em especial se você não está diante de uma baita emergência, né? Pô, abrir um livro na hora de um osso totalmente triturado, sangrando, pô, aí não dá. Então vamos, como eu falei mais cedo, o foguete passou e você estava preparado, entrou e colocou o cinto de segurança e ficou muito bem acomodada. E assim vai. Mas o conhecimento ele é muito dinâmico. E pensando nessa do conhecimento dinâmico, o quanto, né, essa questão de você trazer a discussão em grupo, você falou muito da parte da estrutura do Comitê Paralímpico, que a gente vê em outros cenários, mas infelizmente não em todos, né? De uma equipe uma equipe transdisciplinar. Então, acho que a medicina esportiva, ela tem isso muito na sua raiz. Você não faz nada sozinho. Nada sozinho. Nada. E ao mesmo tempo, como você comentou, né, você vai lá, participa da medalha, mas você não está lá competindo. Pelo contrário, você está sempre olhando para o lado e querendo ajuda para trazer para aquele atleta a melhor saúde possível. E lá ela está competindo, lá ela tá virada no girai, está competindo. E a gente cá torcendo, mas ao mesmo tempo se apoiando um ao outro, né? Então, isso é da tua raiz, sempre foi assim, a Lorena. O CrossFit, ele de certa forma é uma modalidade individual, mas vocês estão sempre em grupos. Como é que você traz isso para o teu dia a dia? A gente vai construindo, né, a nossa identidade. Não, assim, eu sei que eu estou no início, eu falo, ainda mais lá no comitê, eu vejo nas Paralimpíadas, até antes mesmo, nas primeiras viagens que eu fiz, eu sabia que eu fui muito rápido para mim, então minha experiência era muito pouca.
eu sempre tentei pedir ajuda o máximo. Nas primeiras viagens mesmo, eu cheguei pro médico do hotel e falei, ó, o que que você leva na mala? O que que você acha? Porque por mais que a gente tenha uma aula, tem coisa individualizada de cada modalidade, né? Então, sempre perguntei. Lá nas Paralimpíadas, perguntava o tempo inteiro para todas as meninas, assim, eu tinha algum problema até de conversa com algum atleta, eu tô assim, gente, o que que eu faço? Aquele atleta tá me pedindo muito isso, mas eu não concordo em fazer isso agora, o que que vocês acham que eu faço? O tempo inteiro, porque realmente eu falava assim, eu vim pra cá pra aprender. Meu mundo, isso aqui, eu sou muito pequena nisso aqui, eu tenho pouquíssima experiência, eu dei horas de voo eram poucas, né? Então eu fui para aprender e falei para todo mundo, falei, ó, eu sei, vocês podem me falar e tudo, eu tô aqui para aprender, eu vou perguntar mesmo, não tenho vergonha de perguntar não. Porque assim, infelizmente, eu terminei a ortopedia tem 1 ano e pouco, né? Então eu sei que o que eu sei é muito pouco. Imagina, sabe muito. E, e aí, para fechar essa questão do grupo, né? Você vê, quando um atleta ele tem uma tática, ele tem uma determinada habilidade, muitas vezes ele quer esconder o jogo. Enquanto que a gente não, a gente quer abrir o jogo. A É, gente quer perguntar e ouvir e disseminar. sim. Então, é a tradução do que eu comentei, né? Eles estão lá para competir. A gente não está competindo, não. Pelo contrário. Então, muitas vezes eles escondem o jogo e nem fala com o adversário. É. E se o vizinho tiver lá alguma coisa, por sinal, vocês conseguiram fazer algum intercâmbio lá com algum país? Ou não? O Brasil está muito bem, estamos com raiva do Brasil, o Brasil vai ficar no top 5. Você fala lá nas Paralimpíadas? Isso é. Não, intercâmbio você fala questão de De posição? Não entendi. países, assim, da medicina esportiva de outros países. Departamento médico de outros Não, países. eu até que eu não cheguei a conversar muito com Não? departamentos médicos assim, não. Não, a gente acaba conhecendo treinadores, assim, mas da Tá. médica mesmo, eu não. Porque acabou que também tinham médicos que tinham francês um pouco melhor e acabava quando tinha alguma coisa que tinha ali que ir para a área médica da vila mesmo, a médica que tinha um francês melhor assumia, porque aí acabou que eu ficava mais ali no stand-by, se precisar de alguma coisa, mas ela aqui. Ó, mas isso vale como dica, hein? Aprendi inclusive com o Matheus. Em eventos como esse, fazer intercâmbio com o departamento de outros países, Uhum. trocar Aham. referências, trocar rede social. Aham. Nossa, quando eu comecei era e-mail. É, a Ah, gente, é. é bom, a gente sempre mantém, né? Foi legal. Eu lembro lá quando foi a Universiade, né? Que a gente foi visitar a Alemanha, Universidade. foi visitar a Coreia. A gente foi visitar a Alemanha, saímos com um monte de presente dos alemães ali. Olha. Não, Foi e bem o legal. legal é que também quando eles visitavam a gente, eles ficavam encantados, porque, cara, a gente vai com uma estrutura que vão combinar, né? É. É um Não, troço. eu tenho quando eu fui para Tbilisi, tava tendo um mundial de troiofilismo lá, e eu acho que acaba que eles ficam sabendo que a estrutura do Brasil é muito boa. Chegava pro nosso treinador, tô com um atleta com tração de tornozelo, será que a médica de vocês pode vir olhar? Aí tinha isso, mas ia lá, examinava e tudo, ajudava, eu e a físio. Também teve um outro atleta também. Esse eu não cheguei a examinar, porque acho que ele piorou antes e preferiu até chamar a ambulância, assim. Mas, tô com o atleta ali vomitando muito. Será que a médica do Brasil pode ir lá ajudar? Aí vem o treinador, doutora, eu falei, não, posso, vamos lá depois do treino. Mas realmente tem, pelo menos no halterofilismo, eles têm essa referência, assim. Realmente pedir ajuda pra gente. Legal. Ó, agradecer aqui a audiência da doutora Silvia Saito, por acaso, da minha irmã também, Ah, Thaís Pedroso, Cristian Watanabe e a Paulinha Furtado, lá de Atibaia, tá acompanhando a gente também. certo. Fala uma coisa, para quem quiser seguir a sua trajetória, quiser seguir nessa área, qual a importância que você vê de fazer uma, uma capacitação, né, na medicina esportiva? A, impor- a, assim, eu falo que a medicina esportiva é muito maior do que a gente imagina, assim. E eu acho que
pegar uma pós-graduação, uma residência que é boa, que te ensine a medicina esportiva mesmo, porque o que eu falo, o que eu vejo do meu ponto de vista, tem muita gente que fala que é médico do esporte, mas na verdade está ali prescrevendo anabolizante, e eu falo isso o tempo inteiro, da pós do Vita, que é onde eu fiz, que, gente, se a pessoa chegar, você é médico do esporte? Eu falei, não, eu não faço isso. Eu aprendi desde a primeira aula e a última aula que não é a medicina esportiva que eu aprendi, que eles pregam lá, sabe? Assim, tanto que não sei fazer, não procurei. E eu acho que isso é medicina esportiva de verdade, que é buscar saúde, buscar performance, né? Se for pensar o alto rendimento é doping, então não faz sentido nenhum em fazer isso. Para a saúde não faz sentido nenhum, assim, na maioria dos casos. Então, eu acho que tem muita gente que faz medicina esportiva em outros lugares que não é, para mim não é isso. Isso não é medicina esportiva de verdade. E acaba que, dependendo do seu conhecimento, acaba buscando essas outras, essa outra área, assim, porque não viveu a medicina esportiva de verdade ali. Não foi o que ensinaram para ele, não foi o certo, do meu ponto de vista, né, assim. E eu falo sempre isso. Eu falo, gente, não tenho nem ideia. Não é. Pra mim isso não é medicina esportiva, não. Não foi isso que eu aprendi lá, não. Não é compatível. Isso aí, Matheus, mas a gente tá, faça acho que a conosco. gente tá no caminho certo, hein, Matheus? Opa, acho que estou aprendendo, estou aprendendo. Ó, queria agradecer aqui a audiência da Dani Zangrando, né? É isso, audiência Grande atleta, agora qualificada. está lá, né, cuidando da política lá de Santos, né? Dani Zangrando aqui, nossa atleta olímpica, tá? E o Ricardo Souza também, tá? Muito obrigado aí pela audiência. Marlindo, estamos indo para o final aqui do nosso horário. Você tem alguma pergunta final, alguma colocação final para Lorena? Ah, cara, eu tô encantado demais. É um baita orgulho, né? E a gente que está à frente de um grupo de formadores, é muito bom ver vocês crescendo, desenvolvendo e voando longe. De preferência, mais longe que eu, mais longe que o Matheus. Cara, o sorriso, quem está assistindo está vendo, o sorriso, o jeito que você está falando, que se envolve, isso é maravilhoso, maravilhoso. Eu acho que para encerrar, não vou dizer que estou compartilhando aqui com vocês, realmente é super gratificante. Então, se para o médico do esporte, né, ali a Paralimpíada, a Olimpíada, o Campeonato Mundial, cara, é incrível. Acho que para quem forma, né, Saito, ver egressos aí com essa capacidade, com essa desenvoltura, com essas conquistas, e assim, e ainda falando, né, e tenho muito para aprender, maravilhoso, maravilhoso. Lorena, você está aqui hoje como uma protagonista, mas tem muitos outros que já o estão. O Matheus citou alguns nomes aqui. Cara, se a gente puder continuar, né, formando desse jeito, nosso cantinho está sendo bem executado aqui. Nossa oportunidade aqui, né? Está sendo bem executada. Fantástico, viu? Fantástico. Só uma pergunta final. Você falou que não foi em todos os brinquedos. Mas, pô, futebol de cego, não rolou uma fotinha não ali naquele escândalo chamado Então, Torníquel? não consegui a foto direito. Eu Para. fui, assim, na correria pra lá. Depois de alguma modalidade que eu tava, eu cheguei na vila. Aí o médico também que tava lá falou assim: eu quero ir, vamos tentar chegar lá. Eu peguei, assim, os pênaltis que o Brasil perdeu da Argentina. Aí eu falei: não é possível. Foi você então, Lorena? Foi você. Aí eu não tive nem felicidade de tirar uma foto com a torre ali. Que eu falei, Cara, eu tava numa unidade do Vita, paramos tudo, ficamos de olho na TV. pois é. Eu falei, E foi gente, você. eles nunca tinham perdido. Eu falei, na minha vez, não é possível que na minha vez. É interessante que no fim o resultado oficial não é derrota, né? É Não. empate. Eles Empate. continuam invictos. É. Boa, show de bola, Lorena. Parabéns, viu? Siga firme. Então, tá joia.
Lorena, alguma consideração final? Não, é isso mesmo, assim. As pessoas me perguntam muito, assim, o que a gente faz nas Olimpíadas, né? Eu acho que as pessoas não têm muita noção de tudo que a gente faz. E aí, eu queria até falar um pouquinho, que eu acho que é legal, que a gente acompanha, né, o teste de doping, a gente acompanha o treino do atleta, a gente acompanha a competição do atleta, a gente tem um plantão lá, a gente no Paralímpico, né? Tem um plantão no prédio do Brasil que tem médico o tempo inteiro lá para atender os atletas que estão chegando. No Paralímpico a gente tem essa questão da mobilidade também dos atletas, então a gente acompanha na hora do almoço alguns atletas para ajudar ali. Tem a questão também até de levar para o treino, vai mais pessoas para ajudar na mobilidade. Então, assim, médico é uma coisa que a gente escutei muito na pós, e o Wesley fala muito também, assim. Médico do esporte não está no consultório, né? Ele está em campo, ele está com o atleta o tempo todo. Então, é muito além do que a gente vê de vez em quando ali, uma coisa pontual, né? A gente vive realmente todos. Então, o atleta tá com uma queixa ali de constipação, ele vem pra gente, aí a gente sabe que a gente vai ali, vai lá com o nutricionista, fala com a... Então, a gente está disponível 24 horas e realmente é um plantão de 24 horas. Você tá ali o tempo inteiro colado no atleta. Bem legal. Então, tá joia. Bom, então, queria agradecer a doutora Lorena Moraes, que vocês conheceram agora, nossa egressa aqui do curso de Medicina Esportiva, médica da delegação brasileira, né, nos Jogos Paralímpicos de Paris, né? É um grande orgulho nosso ter você como representando aí, né, toda a turma de 2023 ali nos Jogos, e desejo para você mais sucesso na carreira e que em breve aí você possa contribuir também com a formação de novos profissionais. Amém. E muito obrigada pelo convite. Também estou aqui à disposição, se precisarem. Show de bola, sucesso. Então tá bom. Pessoal, na próxima conversa a gente vai falar, né, no mês que vem com mais outros egressos aí do curso, né? E para cada um comentar e mostrar, né, como a medicina esportiva pode ajudar a sua carreira. E hoje, ainda mais, né, a Lorena, além da medicina esportiva ajudar na carreira dela, ela participando do Paralímpico, ela faz um trabalho super importante, né, na inclusão de todas essas pessoas que acabam virando referências, acabam virando ídolos aí para outros, né, dentro do esporte. Então, agradecer mais uma vez, né? Tchau, Valino, tchau, Lorena. A gente até a próxima. Tchau. Boa. Tchau, tchau. Muito bem, pessoal. Agradeço aí a audiência de vocês, doutor Bruno, a doutora Silvia aqui também acompanhando, Gustavo Balarim.